O espiritismo tem rituais? Depende do que a gente chama de rituais. Normalmente os autores, principalmente os autores clássicos, inclusive os autores do passado, afirmavam que o espiritismo não tem rituais. Porque ritual pressupõe, na prática religiosa convencional, um movimento, uma prática operacional que não tem necessariamente uma lógica concreta com a realidade, mas que é considerada aquela prática sagrada por si mesma, mesmo que nós não a entendamos. Então, por exemplo, a ideia no sentido de obrigatoriedade de orar de joelhos seria um ritual. Na prática não há uma explicação lógica de que orar de joelhos é melhor do que orar em pé ou orar sentado. Então não tem lógica orar de joelhos, lógica no sentido da lógica humana. Claro que pode ter uma lógica interior, uma lógica emocional, não quer dizer que seja errado. Mas nesse sentido, que é um ritual no sentido tradicional. Ou o indivíduo, por exemplo, se abençoar 3 vezes, ou orar uma quantidade específica de prece, isso seria um ritual, né? A quantidade da prece, né? Ou seja, algo que não tem necessariamente uma coerência no sentido lógico, material humano, no sentido mais do plano racional. Claro que sempre tem uma coerência sagrada, simbólica para cada um, a depender da sua crença. Nesse sentido, o espiritismo não tem ritual. Por isso, novamente, que nós falamos que o espiritismo não tem ritual. Mas se a gente entende ritual no sentido de enquadre, no sentido de práticas que enquadram dentro de um contexto espaço-temporal, o espiritismo tem ritual, como o ordenamento jurídico tem ritual. Quando a gente vê o ordenamento jurídico, o juiz se senta de um lado, o Ministério Público se senta do outro, tem o advogado, as partes. Isso é uma espécie de ritual do ordenamento jurídico, mas é claro que não é um ritual no sentido tradicional da religião, porque tem uma lógica aquilo dali, tem uma espécie de coerência, pelo menos deveria ter, mas tem uma coerência, tem um fundamento daquilo. Então, da mesma forma que é chegar numa sala de aula, numa academia, na universidade, e dar bom dia, isso seria um ritual? Depende do que a gente chama de ritual. O professor, então, começar a abrir o slide para passar o conteúdo através do slide. Isso é um ritual? Depende. Se a gente for encarar isso como ritual, o espiritismo tem ritual, porque tem uma prece de abertura, uma prece final, né? Tem um enquadre dentro, né? Se é a hora do passe, tem o passe, né? Orar, não necessariamente precisa orar de olho fechado, porque aí seria o ritual no sentido tradicional. Tem que orar de olho fechado. Não tem. Mas as criaturas oram de olhos fechados porque isso ajuda na concentração, para não distrair dos elementos externos. Então é essa mais ou menos a ideia, a mentalidade espírita. No sentido tradicional, ortodoxo, religioso, o espiritismo não tem ritual. Mas se a gente concebe ritual num sentido mais abrangente, o espiritismo tem ritual, como toda prática humana tem ritual, como todo sistema, como todo tipo de reunião, como todo tipo de contato social tem uma espécie de ritual. O ritual do enamoramento, o ritual do acasalamento, o ritual das negociações comerciais, tudo depende de como nós empregamos essa palavra.